Olá, pessoal! Hoje nós estaremos conversando nesse momento, nessa aula, sobre o pensamento complexo, e que este pensamento complexo é um dos fundamentos da filosofia da educação superior atual. Então, nós vamos estar dialogando sobre a complexidade do pensamento, sobre a reflexão dessa complexidade. O pensamento complexo, é um dos fundamentos, filosóficos da educação superior atual. Mas o que é pensamento complexo? O que é que você e eu podemos compreender, sobre complexidade? Então, vem sempre esse questionamento, esse entendimento, essa dúvida sobre complexidade. Que relação a complexidade possui com o ensino universitário? Tá? Então, qual é a relação que existe de complexidade e o ensino universitário? Seus atores sociais e sua produção de conhecimento. Então, nós temos que entender essa questão da complexidade no ensino superior, e a sua relação, com esses atores, que são tanto os professores, tanto os alunos, todos aqueles que estão envolvidos. E esses sujeitos envolvidos no ensino superior, a gente pode chamar ou denominá-los como atores. E esses atores, eles estão relacionados com essa complexidade que envolve o mundo do ensino superior. Tá? Então, nós temos que entender um pouquinho o que é essa complexidade, o que isso tem a ver com o professor, com o aluno, com a estrutura toda, porque realmente o mundo acadêmico, principalmente o mundo acadêmico universitário, ele não é uma coisa tão simples, uma coisa tão rala, Ele é mais profundo, não é uma coisa superficial, ok? Então, vamos estar discutindo, conversando e observando esses aspectos. Normalmente, ao se deparar com a expressão complexo ou complexidade, o indivíduo é levado a imaginar algo de natureza difícil, hermética, Nos dicionários da língua portuguesa, por exemplo, você pode encontrar, usados por grande parte da população, o verbete, dificuldade ou complexidade, complexo tem como um dos seus sinônimos a ideia de algo complicado. Aí você diz, complexidade e complicado não falou nada, professor. Deixa eu explicar. Algo complicado, ou complexidade, é aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade de ter a compreensão acerca do pensamento complexo por parte da sociedade e também, muitas vezes, de intelectuais em diferentes níveis. Então, essa questão da compreensão acerca do pensamento complexo, tanto pela sociedade quanto também por intelectuais em diferentes níveis, é uma coisa que realmente chama a atenção da gente, em diferentes campos dos saberes. Então, nós temos que entender que essa questão de complexidade é algo que envolve tanto a sociedade quanto também o mundo acadêmico. Tá? Então, quando você está falando de complexidade, que é algo que faz parte do mundo acadêmico, principalmente universitário, realmente é assim que funciona. Por quê? Porque muito dos conteúdos, muito das informações, muitas das pesquisas que são realizadas nesse campo, muitas vezes tem uma complexidade, que muitos não conseguem entender ou compreender. Então, isso é parte do mundo acadêmico, Nós vamos conversar um pouquinho sobre um autor que é Edgar Morin, E ele tem um artigo escrito Complexidade e Ética da Solidariedade, Então, ele coloca algumas questões que nós temos que fazer uma pequena reflexão, estarmos discutindo, estarmos dialogando sobre essa questão, porque isso é bastante interessante. Então, eu vou buscar um pouco na ideia de Edgar Morin, para que nós possamos entender sobre isso e o que é essa complexidade. Para ele, utilizarmos frequentemente a palavra complexidade, mas somos incapazes, nós usamos, ele diz que nós usamos, mas nós somos incapazes de separar e
rejuntar os elementos dos quais estamos falando. Então, muitas vezes, quando falamos de um assunto complexo, nós temos dificuldade de esmiuçar sobre aquilo, separar aquilo ou depois juntar aquilo para que a pessoa entenda. E isso é muito interessante. Por que que é interessante? Porque muitas vezes, né, nós temos essa dificuldade, e isso acontece na sala de aula lá, no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino universitário. Muitas vezes o professor, ele aborda um assunto que tem uma complexidade muito grande, e o professor explica, ele se esforça, ele dá exemplos, e o aluno levanta e diz, professor, eu não estou entendendo. Por que que ele não está entendendo? Porque não há essa compreensão, né? Porque muitas vezes o assunto abordado tem uma complexidade tão grande que o professor não consegue trazer essa clareza, né? Encontrar uma explicação e uma definição não é algo tão simples. E por isso que a palavra complexidade torna-se para muitas vezes, né, uma palavra vazia, né, que simplesmente a gente usa para tampar buracos. Então, Edgar Morin faz essa leitura, esse entendimento, né, dessa complexidade, ok? Então, gente, nós precisamos entender que essa complexidade faz parte, sim, do cotidiano acadêmico universitário. Essa complexidade também faz parte da vida do aluno e do professor, né? E cabe a nós, educadores, cabe a nós, pesquisadores, trazer à luz dessa complexidade muitas vezes, né? Também quero estar explicando a questão do complexos, né? Da complexidade, que também alguns explicam o tecido que junta o todo, né? Então, a complexidade, né, é aquilo que junta o todo. Então, são partes diferentes e eu junto essas partes. Na hora que eu junto essas partes, eu dou entendimento àquele que eu estou conversando, com aquele que eu estou conversando ou dialogando. Ao mesmo tempo, nosso sistema de educação nos ensinou a saber as coisas deterministas, que obedecem a uma lógica mecânica, coisas das quais podemos falar com muita clareza, né, e que permitem, evidentemente, a previsão, né, e predição. Então, Morin, ele coloca essa questão. Entretanto, muitas vezes esse entendimento ele não acontece. Por quê? Porque nós pensamos de forma fragmentada e para nós entendermos, às vezes, um assunto, nós temos que olhar o todo e não de forma fragmentada. Mas nós aprendemos desde a tenra infância, desde os primeiros anos do ensino fundamental, que as coisas são fragmentadas. E, de repente, nós queremos entendê-las como um todo. E aí nós não temos esse entendimento, né? Não que nós não tenhamos capacidade, não é isso, né? Muitas vezes você pensa de uma forma porque aquilo foi lhe ensinado. De repente, você entender aquilo como um todo, na sua complexidade, não é tão simples assim. Eu quero conversar com vocês também sobre um outro filósofo, né, um filósofo francês, que diz: complexidade refere-se a um conjunto cujo constituintes, né, estão inseparavelmente associados e integrados, sendo ao mesmo tempo, né, um único, múltiplo, né? Então, realmente, nós trabalhamos com esse aspecto dessa multiplicidade, ok? Então, quando nós falamos de complexidade, nós temos que entender que o mundo acadêmico é um mundo que tem essa complexidade, isso faz parte desse mundo acadêmico, entretanto, nós precisamos nos desafiar, né? Tanto a nós, professores, alunos, nos desafiar a entender o todo e buscar o entendimento dessa complexidade dos assuntos, daquilo que é abordado em sala de aula ou no mundo universitário, ok? Então, a questão da complexidade é algo que nós precisamos trabalhar e trabalhar bastante. Ok, gente?